Ela era apenas a faxineira, até dizer que falava 5 idiomas. O bilionário congelou, e ali começou o jogo mais perigoso da vida dele. O que ela escondia podia destruir tudo, inclusive o próprio coração dele. Assista a essa história. Até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O vento cortante da manhã paulistana açoitava as janelas da mansão Correia de Sá, erguida como uma fortaleza de vidro e aço nas colinas mais exclusivas de Alphaville. Do lado de fora, a cidade fervilhava em seu ritmo frenético, mas ali dentro, o silêncio reinava absoluto, quebrado apenas pelo eco distante dos passos de Joaquim pela sala principal. Aos 42 anos, Joaquim Correia de Sá havia construído um império tecnológico que rivalizava com as maiores corporações internacionais. Sua empresa, a Corsatec, dominava o mercado de inteligência artificial e segurança digital em toda a América Latina. Mas sucesso e felicidade, ele aprendera amargamente, eram duas moedas completamente diferentes. A mansão que habitava era menos um lar e mais um mausoléu de memórias que preferia manter enterradas. Naquela segunda-feira de março, enquanto folheava contratos que decidiriam o destino de milhares de empregos, Joaquim foi interrompido pelo som da campainha. Não esperava ninguém. Nunca esperava ninguém. Sua secretária havia mencionado algo sobre uma nova funcionária para os serviços domésticos, mas ele não prestara atenção. Detalhes operacionais da casa eram delegados há muito tempo. Quando a porta se abriu, ela entrou como uma sombra que de repente ganha forma. Mariana Cruz não era o tipo de mulher que passava despercebida, embora tentasse ser. Alta, de ombros retos e andar firme, carregava uma postura que contrastava com a simplicidade do uniforme azul marinho. Seus cabelos negros estavam presos em um coque impecável, mas alguns fios rebeldes emolduravam um rosto de traços marcantes. Mas foram os olhos que o detiveram por completo. Escuros como a tinta da noite, profundos como poços antigos e carregados de uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo analisado por um scanner sofisticado. "Bom dia, senhor." "Correia de Sá", disse ela, e a voz era firme, sem o tom servil que ele esperava. "Sou Mariana Cruz. Vim para assumir os serviços de limpeza e organização da casa." Joaquim acenou brevemente, já se preparando para voltar aos seus papéis, mas algo o fez hesitar. Talvez fosse a maneira como ela o observava, sem desviar o olhar, como se estivesse acostumada a enfrentar figuras de autoridade. Ou talvez fosse a estranha familiaridade que sentia, como se já a tivesse visto antes em algum lugar perdido na névoa de suas memórias. "A senhora Benedita a orientará sobre a rotina da casa", murmurou ele, referindo-se à governanta que administrava a mansão há mais de uma década. "Tenho apenas uma regra. Não mexam em nada do meu escritório ou da biblioteca pessoal." "Claro", respondeu Mariana, mas havia algo no tom que sugeria que ela não era do tipo que aceitava ordens sem questionar. "Posso perguntar se há algum horário específico em que o senhor prefere não ser incomodado?" A pergunta o pegou desprevenido. A maioria das funcionárias anteriores sequer dirigia a palavra a ele, comunicando-se exclusivamente através da governanta. "Trabalho melhor de madrugada", disse, sem saber exatamente por que estava fornecendo essa informação. "Das 2 às 6 da manhã, geralmente estou na biblioteca ou no escritório." Mariana assentiu, e por um instante, seus olhos se fixaram na direção da biblioteca, como se já soubesse onde ficava. "Entendi. Vou respeitar esses horários." Nos dias que se seguiram, Joaquim começou a notar mudanças sutis na rotina da casa. Os ambientes pareciam mais organizados, mas não de forma óbvia. Era como se alguém com olho clínico tivesse reorganizado tudo de maneira a otimizar não apenas a estética, mas a funcionalidade. Os livros em sua sala de estar estavam arrumados por assunto e época, algo que ele nunca havia solicitado, mas que facilitava suas consultas. Os papéis em sua mesa nunca eram mexidos, mas o ambiente ao redor estava sempre impecável. O mais perturbador, porém,
Era a presença constante de Mariana em sua consciência. Mesmo quando ela não estava por perto, Joaquim se pegava pensando na maneira como ela movia os objetos com precisão quase científica, ou no modo como seus dedos longos folheavam livros com um respeito que beirava a reverência. Havia algo nela que o inquietava de forma deliciosa e perigosa. A primeira conversa real entre eles aconteceu numa quinta-feira chuvosa, quando Joaquim desceu à cozinha para buscar café e a encontrou limpando os cristais franceses da sala de jantar. Ela trabalhava com movimentos precisos, cada peça sendo polida como se fosse uma obra de arte. O que o impressionou não foi a técnica, embora fosse impecável, mas a forma como ela examinava cada cristal contra a luz, como alguém que entendia de qualidade e não apenas de limpeza. Baccarat, disse Mariana, notando seu olhar. Século XIX, se não me engano, peças raras. Joaquim parou no meio do caminho, a xícara de café suspensa no ar. Como sabe disso? Ela não parou de trabalhar, mas um leve sorriso tocou o canto de seus lábios. Falo 5 idiomas, senhor, e já trabalhei em muitos lugares diferentes. A resposta era simples, mas carregada de mistério. 5 idiomas não eram algo que se esperava de uma faxineira, por mais qualificada que fosse. Joaquim sentiu uma curiosidade incomum, despertando em seu peito uma sensação que não experimentava há anos. Que idiomas? Português, inglês, francês, italiano e espanhol, enumerou ela, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. E você? Quantos idiomas fala, Sr. Correia de Sá? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ninguém o questionava sobre nada pessoal e certamente não uma funcionária. Mas havia algo na maneira como ela perguntou, não como subordinada curiosa, mas como igual buscando uma conversa genuína. 4, admitiu ele, sem entender por que estava respondendo. Português, inglês, alemão e mandarim. Impressionante, disse Mariana, voltando sua atenção aos cristais. Deve ser útil nos negócios internacionais. Joaquim permaneceu ali por mais alguns minutos, observando-a trabalhar, até que percebeu que estava atrasado para uma videoconferência importante. Mas durante toda a reunião, seus pensamentos voltaram para aquela conversa aparentemente casual. Havia algo na maneira como Mariana falava que sugeria a educação formal, cultura, conhecimento de mundo. E suas mãos? Ele não conseguia esquecer a delicadeza com que ela manuseava os cristais, como se soubesse exatamente o valor que representavam. Naquela noite, ele fez algo que não fazia há anos. Desceu à cozinha pessoalmente para jantar, em vez de pedir que deixassem a comida em seu escritório. Mariana ainda estava lá terminando de organizar a despensa. Ela usava um avental sobre o uniforme e alguns fios de cabelo haviam escapado do coque, dando-lhe uma aparência menos formal, mais humana. Pensei que já tivesse ido embora, disse ele, servindo-se de um sanduíche que encontrou na geladeira. Estou terminando algumas tarefas, respondeu ela, fechando o armário que reorganizava. A senhora Benedita me pediu para deixar tudo em ordem para amanhã. Há uma reunião importante, não é? Joaquim assentiu. Investidores japoneses, nada que não possa ser resolvido em algumas horas. Mariana o observou enquanto ele comia, e havia uma intensidade em seu olhar que o fazia sentir-se exposto. Deve ser difícil, comentou ela, carregar tanta responsabilidade sozinho. Prefiro assim, mentiu ele, mas a resposta soou oca até para seus próprios ouvidos. Todo mundo prefere, disse Mariana, tirando o avental e pendurando-o num gancho, até descobrir que há coisas que não podem ser carregadas sozinhas. A frase ficou suspensa no ar como uma profecia, e Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ela falava, como se conhecesse intimamente o peso da solidão, como se tivesse seus próprios fardos para carregar. E você? Perguntou ele impulsivamente. Também prefere carregar tudo sozinha? Mariana parou no meio do movimento, suas mãos se imobilizando sobre o balcão. Por um momento, uma sombra de vulnerabilidade passou por seu rosto, mas foi substituída rapidamente pela máscara de profissionalismo. Algumas batalhas só podem ser travadas sozinhas, disse ela,
e havia uma dureza em sua voz que não estava lá antes. Boa noite, Sr. Correia de Sá. Ela saiu da cozinha com passos firmes, deixando Joaquim sozinho com suas perguntas e uma sensação estranha de que acabara de perder uma oportunidade importante. Naquela noite, ele permaneceu acordado até bem mais tarde que o usual, seus pensamentos girando em torno da mulher enigmática que havia entrado em sua casa e, aparentemente, também em sua cabeça. A reunião com os investidores japoneses no dia seguinte foi um desastre. Pela primeira vez em anos, Joaquim Correia de Sá perdeu o foco durante uma apresentação crucial. No meio de sua explanação sobre os novos algoritmos de segurança cibernética, ele viu Mariana passando pelo corredor adjacente à sala de reuniões, carregando uma bandeja com café. Ela usava o mesmo uniforme de sempre, mas havia algo na maneira como a luz da manhã incidia em seus cabelos que o deixou completamente desconcentrado. Esqueceu números, confundiu datas e chegou a gaguejar ao explicar projeções financeiras, que conhecia de cor. Os japoneses saíram da reunião visivelmente desapontados e Joaquim passou o resto do dia tentando entender o que havia acontecido com sua famosa autocontrole. A resposta veio naquela mesma noite. Ele estava em sua biblioteca pessoal, tentando se concentrar na leitura de um relatório, quando ouviu passos no corredor. Eram quase 2 da manhã, horário em que a casa deveria estar completamente silenciosa. Joaquim saiu da biblioteca e seguiu o som, seus pés descalços fazendo pouco ruído sobre o mármore frio. O que viu o deixou sem palavras. Mariana estava na sala principal de costas para ele, observando através das enormes janelas de vidro a cidade iluminada lá embaixo. Ela havia trocado o uniforme por uma camiseta escura e jeans, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Parecia uma pessoa completamente diferente, menos funcionária, mais mulher. "Não consegue dormir?" perguntou ele, e ela se virou lentamente, sem demonstrar surpresa por sua presença. "Às vezes, a noite é mais honesta que o dia", respondeu ela, e havia uma melancolia em sua voz que tocou algo profundo no peito de Joaquim. "Ai, você. Pensei que trabalhasse até mais tarde." "Estava tentando", admitiu ele, aproximando-se da janela. "Mas parece que minha concentração não anda das melhores ultimamente." Mariana o observou com aquele olhar penetrante que ele estava começando a conhecer. "Talvez seja porque está na hora de parar de fugir de algumas verdades." "Que verdades?" "As que você enterra no trabalho, nas obrigações, na rotina. As que você evita olhando sempre para frente, nunca para os lados ou para trás." Joaquim sentiu como se ela tivesse acabado de abrir seu peito e examinado seu coração. "Ei, o que você sabe sobre minhas verdades?" Mariana deu um passo na direção dele, e Joaquim pode sentir o perfume sutil que ela usava, algo floral e discreto, que contrastava com a intensidade de sua presença. "Sei que você construiu um império para se esconder do mundo. Sei que mora sozinho numa mansão enorme, porque tem medo de que alguém chegue perto demais e descubra quem você realmente é. E sei que há algo em seu passado que você preferiria esquecer." As palavras atingiram Joaquim como socos certeiros. Ele se viu olhando para aquela mulher. Sua funcionária, ele tentou se lembrar, e sentindo como se ela pudesse ver através de todas as camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. "E você?" perguntou ele, sua voz mais rouca do que pretendia. "O que esconde atrás dessa fachada de faxineira perfeita?" Mariana sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de histórias não contadas. "Talvez um dia você descubra." Eles ficaram ali parados, separados por apenas alguns passos, mas Joaquim sentia como se houvesse um abismo entre eles, ou talvez uma ponte, que ele não tinha coragem de atravessar. O ar parecia carregado de eletricidade, de possibilidades não exploradas, de perguntas que nenhum dos dois ousava fazer. "Mariana", disse ele, e foi a primeira vez que pronunciou seu nome. A palavra saiu de seus lábios como uma oração ou uma confissão. "Sim? Quem é você realmente?" Ela o estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto de verdade poderia compartilhar. Alguém que aprendeu que às vezes é preciso entrar na vida das pessoas para descobrir quem elas realmente são.
disse finalmente. E talvez para descobrir quem nós mesmos somos no processo. A resposta era enigmática, mas havia uma promessa implícita ali, uma sugestão de que aquela conversa era apenas o começo de algo muito maior. Joaquim sentiu seu coração acelerar, de uma maneira que não experimentava há anos, uma mistura de excitação e terror que o fazia querer tanto se aproximar quanto fugir correndo. É perigoso, murmurou ele, sem nem mesmo ter certeza do que estava se referindo. As melhores coisas da vida sempre são, respondeu Mariana, e dessa vez seu sorriso tinha uma qualidade diferente, mais íntima, mais verdadeira. Ela se virou para ir embora, mas parou na porta da sala. Boa noite, Joaquim, disse usando seu nome pela primeira vez, e a palavra soou como música em seus lábios. Depois que ela se foi, Joaquim permaneceu na sala por horas, olhando pela janela para a cidade que se estendia aos seus pés, mas vendo apenas os olhos escuros de Mariana e sentindo ainda o eco de seu nome pronunciado por aquela voz que parecia conhecer segredos que ele próprio havia esquecido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Joaquim Correia de Sá sonhou. E em seus sonhos, uma mulher de cabelos negros caminhava por corredores sombrios de uma casa que parecia familiar, procurando por algo que ele sabia ser importante, mas não conseguia identificar. Quando acordou na manhã seguinte, tinha certeza de apenas uma coisa. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, e Mariana Cruz seria o catalisador dessa transformação. Os dias seguintes passaram como uma dança complexa entre aproximação e distanciamento. Joaquim se pegava criando desculpas para circular pela casa durante o horário de trabalho de Mariana, enquanto ela parecia ter desenvolvido um sexto sentido para aparecer nos momentos mais inesperados. Era como se ambos estivessem testando os limites de uma atração que não ousavam nomear, mas que pulsava entre eles como um coração acelerado. Na sexta-feira daquela semana, Joaquim tomou uma decisão que o próprio surpreendeu. Cancelou uma reunião importante com parceiros coreanos e permaneceu em casa, alegando questões urgentes que precisavam de sua atenção. A verdade, que ele mal admitia para si mesmo, é que queria observar Mariana em seu elemento, entender melhor a mulher que havia conseguido desestabilizar sua rotina meticulosamente organizada. Ele a encontrou na biblioteca pessoal, aquele santuário que havia declarado proibido para todos os funcionários. Mariana estava de costas para a porta, examinando as estantes com uma concentração que beirava a reverência. Suas mãos deslizavam pelos volumes encadernados em couro com a delicadeza de quem conhece o valor real dos livros, não apenas como objetos decorativos. Pensei ter sido claro sobre essa sala, disse Joaquim, mas sua voz não carregava a autoridade que pretendia. Havia mais curiosidade do que irritação em suas palavras. Mariana se virou lentamente, sem demonstrar culpa ou constrangimento. Foi claro, confirmou ela, mas às vezes as regras precisam ser quebradas para que a verdade venha à tona. Que verdade? Ela se aproximou da mesa central da biblioteca, onde vários documentos estavam espalhados. Papéis que Joaquim havia deixado ali na noite anterior, relatórios financeiros da empresa, misturados com correspondências pessoais antigas. Mariana passou os dedos pela superfície da mesa de mogno, como se estivesse lendo a história gravada na madeira. A verdade sobre quem você realmente é, disse ela, seus olhos encontrando os dele. E talvez sobre quem eu sou também. Joaquim sentiu o ar se adensar ao redor deles. Havia algo na maneira como ela falava, uma intimidade perigosa que o fazia sentir como se estivessem à beira de um precipício. E o que descobriu vasculhando minha biblioteca? Não estava vasculhando, respondeu Mariana aproximando-se dele. Estava procurando. Por quê? Por respostas para perguntas que me atormentam há anos. A resposta era críptica, mas carregada de uma dor que Joaquim reconheceu imediatamente. Era a mesma dor que ele carregava, escondida sob camadas de sucesso e isolamento. Que perguntas? Mariana hesitou por um momento, como se estivesse debatendo internamente o quanto poderia revelar. Perguntas sobre o passado, sobre coisas que foram enterradas, mas que se recusam a permanecer mortas.
Joaquim sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Há anos evitava pensar no passado, especialmente nos anos de adolescência, quando seu pai ainda estava vivo e a empresa familiar estava sendo construída sobre fundações que ele preferia não examinar muito de perto. O passado deveria ficar no passado, murmurou ele. Deveria, concordou Mariana, dando mais um passo na direção dele. Mas às vezes ele volta para nos cobrar. Às vezes ele se disfarça de presente e bate à nossa porta. Eles estavam agora a apenas um braço de distância e Joaquim podia sentir o calor que emanava do corpo dela. Podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos escuros, podia perceber a aceleração quase imperceptível de sua respiração. A tensão entre eles havia se tornado quase tangível, um fio esticado ao máximo, pronto para se romper. Mariana, disse ele, sua voz mais rouca do que pretendia. O que você quer de mim? Ela o estudou por um longo momento como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Talvez eu queira que você se lembre, sussurrou ela. Talvez eu queira que você pare de fugir de quem você é. E quem eu sou? Alguém que carrega culpas que não são suas, disse ela, erguendo a mão para tocar levemente seu rosto. Contato foi como uma descarga elétrica, fazendo Joaquim fechar os olhos involuntariamente. Alguém que construiu muros tão altos que esqueceu como é ser tocado de verdade. Quando Joaquim abriu os olhos, encontrou Mariana tão próxima que podia contar suas pestanas. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que contrastava com a força que ela sempre demonstrava. Como se naquele momento ela também estivesse se permitindo ser vista. E você? Perguntou ele, sua própria mão subindo para cobrir a dela em seu rosto. Quem é você, Mariana Cruz? Alguém que aprendeu a ser invisível para sobreviver, respondeu ela. Alguém que passou a vida inteira procurando por você. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que Joaquim não conseguia decifrar completamente. Mas antes que pudesse perguntar o que ela queria dizer, Mariana se inclinou para a frente e beijou seus lábios com uma suavidade que o pegou completamente desprevenido. O beijo começou hesitante, quase experimental, mas rapidamente se intensificou quando Joaquim respondeu, suas mãos encontrando a cintura dela e a puxando para mais perto. Era como se anos de solidão e contenção se despedaçassem em um único momento, liberando uma fome que ele nem sabia que possuía. Mariana saboreava levemente a café e a algo mais indefinível, algo que parecia familiar, mas que ele não conseguia identificar. Suas mãos se enredaram nos cabelos dele, desfazendo o penteado sempre impecável. E Joaquim sentiu como se estivesse se perdendo e se encontrando ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Joaquim apoiou a testa na dela, seus corações batendo em sincronia acelerada. Isso é loucura, murmurou ele. É, concordou Mariana, mas não se afastou. Mas talvez seja a primeira coisa real que acontece nesta casa há anos. Eles permaneceram, assim por alguns minutos, perdidos no território inexplorado que haviam acabado de descobrir, até que o som da campainha os trouxe de volta à realidade. Mariana se afastou rapidamente, alisando os cabelos e recuperando a compostura profissional, com uma facilidade que impressionou e preocupou Joaquim ao mesmo tempo. Deve ser a entrega dos documentos que você estava esperando, disse ela, como se o momento íntimo não tivesse acontecido. Vou atender. Joaquim ficou sozinho na biblioteca, ainda tentando processar o que havia acontecido. O beijo havia sido mais do que um simples impulso. Havia sido uma revelação, um reconhecimento de algo que vinha se construindo entre eles desde o primeiro dia. Mas as palavras de Mariana ecoavam em sua mente como um enigma, alguém que passou a vida inteira procurando por você. Naquela noite, Joaquim não conseguiu se concentrar no trabalho. Cada vez que tentava focar nos relatórios financeiros ou nas propostas de novos projetos, sua mente voltava para o beijo, para a sensação dos lábios de Mariana nos seus, para a maneira como ela o havia tocado, como se o conhecesse há anos. Por volta das 2 da manhã, ele desistiu de tentar trabalhar
e decidiu preparar um chá na cozinha. Foi lá que encontrou Mariana novamente, sentada à mesa pequena do canto, com uma xícara de café nas mãos e um livro aberto à sua frente. Ela havia trocado o uniforme por uma camisola de algodão simples e uma calça de moletom, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Também não. Consegue dormir? Se perguntou ele, aproximando-se da mesa. O sono e eu temos um relacionamento complicado, respondeu ela, fechando o livro. Joaquim notou que era um volume de poesia de Carlos Drummond de Andrade, bastante usado, com anotações nas margens. Drummond? Comentou ele surpreso. Não é exatamente uma leitura leve para uma insônia. Mariana sorriu e havia uma melancolia em sua expressão que tocou algo profundo no peito de Joaquim. Às vezes a melancolia é mais confortável que a felicidade fingida. Pelo menos ela é honesta. Joaquim preparou seu chá e se sentou à frente dela, estudando seu rosto à luz suave da cozinha. De onde você vem, Mariana? De verdade. Ela segurou a xícara entre as mãos como se buscasse calor, mas seus olhos permaneceram firmes nos dele. Do interior, uma cidade pequena que provavelmente você nunca ouviu falar. Tente me surpreender. São Miguel do Cariri, interior de Pernambuco. Joaquim sentiu um sobressalto inexplicável ao ouvir o nome. Havia algo familiar ali, uma lembrança vaga que tentava emergir das profundezas de sua mente, mas que não conseguia formar completamente. Me conhece? Perguntou Mariana. E havia uma intensidade em sua voz que não estava lá antes. Não, mentiu Joaquim, embora soubesse que estava mentindo. Deve ser um lugar bonito. Era, disse Mariana, e havia uma tristeza profunda em suas palavras. Antes do incêndio, o mundo de Joaquim parou. A palavra incêndio ecoou em sua mente como um grito distante, despertando memórias que ele havia lutado para manter enterradas por mais de 20 anos. Imagens fragmentadas começaram a emergir. Uma viagem ao interior quando tinha 17 anos, acompanhando seu pai em uma inspeção das obras beneficentes da empresa. O cheiro de fumaça no ar, gritos que pareciam vir de outro mundo. Joaquim? A voz de Mariana o trouxe de volta ao presente. Você está bem? Ficou pálido. Ele se forçou a recuperar a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente quando levou a xícara aos lábios. Que incêndio! Mariana o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando o quanto poderia revelar. Houve um incêndio no orfanato local. Muitas crianças morreram. As palavras atingiram Joaquim como socos físicos. As memórias que havia tentado suprimir vieram à tona com força brutal. A fumaça negra subindo ao céu, as sirenes dos bombeiros chegando tarde demais, seu pai fazendo telefonemas sussurrados para pessoas influentes, garantindo que a investigação fosse arquivada rapidamente. Quando? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Há 22 anos, respondeu Mariana, seus olhos nunca deixando o rosto dele. Em março de 2003, Joaquim sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Março de 2003. Ele se lembrava perfeitamente. Era quando havia completado 17 anos, quando seu pai o havia levado para conhecer os projetos sociais da empresa no interior. Projetos que ele descobriria anos depois eram fachadas para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Você estava lá, disse Mariana, e não era uma pergunta. Você se lembra? Joaquim não conseguiu negar. As memórias estavam voltando com clareza dolorosa. Ele e o pai chegando ao orfanato na manhã seguinte ao incêndio, as crianças feridas sendo carregadas para ambulâncias, os corpos cobertos por lençóis no pátio, e no meio do caos, uma menina de olhos escuros que o observava de longe, coberta de fuligem e lágrimas, mas com uma dignidade que o havia impressionado profundamente. Você era aquela menina, sussurrou ele, e não era uma pergunta. Mariana assentiu lentamente. Eu era. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso histórico, de décadas de dor não processada, de verdades que finalmente estavam vindo à luz. Joaquim sentia como se estivesse olhando para um fantasma, mas um fantasma de carne e osso que havia crescido e se tornado uma mulher de força extraordinária. Quantos anos você tinha?
12, respondeu Mariana. Perdi minha irmã mais nova no incêndio, Carolina. Ela tinha 8 anos. A dor na voz dela era palpável e Joaquim sentiu uma culpa devastadora se espalhar por seu peito. Não sua culpa diretamente, mas a culpa de carregar o sobrenome de quem havia contribuído para aquela tragédia. Mariana, Você não sabia, interrompeu ela. Você era apenas um adolescente. Mas seu pai sabia. Ele sabia das irregularidades no orfanato, da fiação elétrica defeituosa, das condições de segurança precárias. E escolheu não fazer nada porque era mais barato manter o status quo. Joaquim fechou os olhos, lembrando-se das conversas que ouvira entre seu pai e os gerentes da empresa nos dias seguintes ao incêndio. Conversas sobre controle de danos, sobre minimizar a exposição legal, sobre como garantir que as investigações não chegassem muito perto da Corsatec. Por que você está aqui? Se perguntou ele, abrindo os olhos para encontrar o olhar de Mariana. Por que veio trabalhar para mim? Porque passei 22 anos procurando por respostas, disse ela. Porque queria entender como alguém pode simplesmente seguir em frente depois de uma tragédia como aquela. Porque precisava saber se você era como seu pai. E o que descobriu? Mariana se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez sentir como se ela pudesse ver até sua alma. Descobri que você carrega a culpa dele como se fosse sua. Descobri que construiu esta vida isolada não por arrogância, mas por vergonha. E descobri que há uma bondade em você que seu pai nunca teve. As palavras de Mariana tocaram uma ferida que Joaquim havia passado anos tentando ignorar. A verdade era que ele sempre soubera, no fundo, sobre as práticas questionáveis de seu pai, mas havia escolhido não olhar muito de perto, não fazer perguntas difíceis, porque era mais fácil aceitar a herança da empresa do que enfrentar o custo humano de sua construção. "O que você quer de mim?" perguntou ele novamente, mas dessa vez a pergunta carregava um peso diferente. "Quero que você pare de se esconder", disse Mariana, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. "Quero que você use o poder que tem para fazer a diferença. E quero que você me ajude a encontrar a verdade completa sobre o que aconteceu naquela noite." Joaquim olhou para a mão dela sobre a sua, pequena mas forte, e sentiu como se estivesse sendo oferecida uma chance de redenção que não sabia merecer. "E se a verdade for pior do que imaginamos? Então enfrentaremos juntos", disse Mariana. "Porque algumas verdades são grandes demais para serem carregadas sozinhas." Eles permaneceram assim por um longo tempo, suas mãos unidas sobre a mesa da cozinha, enquanto o peso do passado e a promessa de um futuro incerto se equilibravam no ar entre eles. Joaquim sabia que sua vida acabara de mudar irrevogavelmente, que não havia como voltar atrás depois daquela revelação. Mas pela primeira vez em anos ele não queria voltar atrás. Queria seguir em frente, mesmo que o caminho fosse doloroso, mesmo que levasse a lugares que preferia não visitar. Porque Mariana estava certa. Algumas verdades eram grandes demais para serem carregadas sozinhas. E talvez, apenas talvez, juntos, eles pudessem encontrar uma forma de transformar a dor do passado em algo que valesse a pena para o futuro. Quando finalmente se levantaram da mesa, era quase 4 da manhã. Mariana se dirigiu para a saída, mas parou na porta da cozinha. "Joaquim", disse ela sem se virar, "obrigada por não fugir quando descobriu quem eu sou. Obrigado por me dar uma chance de não ser quem meu pai foi", respondeu ele. Ela se virou então, e o sorriso que lhe dedicou foi o primeiro verdadeiramente livre de sombras que ele havia visto desde que ela chegara. Era um sorriso que prometia batalhas difíceis pela frente, mas também a possibilidade de vitórias que nenhum dos dois poderia alcançar sozinho. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ficou na janela de seu quarto, olhando para a cidade que se estendia aos seus pés, mas vendo em sua mente uma cidade pequena do interior, um orfanato em chamas e uma menina de olhos escuros que havia crescido para se tornar a mulher que acabara de mudar o rumo de sua vida para sempre. Os próximos dias passaram em uma névoa de revelações cuidadosamente dosadas e tensão crescente. Mariana havia voltado à sua rotina de trabalho na mansão, mas agora havia uma intimidade palpável entre eles,
uma corrente subterrânea de cumplicidade que os conectava mesmo quando estavam em extremos opostos da casa. Joaquim se pegava observando-a trabalhar com uma admiração que ia muito além da atração física. Havia uma reverência pela força que ela demonstrava, pela dignidade com que carregava suas cicatrizes. Na quarta-feira seguinte à revelação, na cozinha, Joaquim tomou uma decisão que o próprio surpreendeu. Cancelou todos os compromissos da manhã e pediu para Mariana encontrá-lo em seu escritório particular, o Sanctum Sanctorum, onde nem mesmo a governanta tinha permissão para entrar. Quando ela chegou, pontual como sempre, ele estava diante de um cofre aberto, segurando uma pasta de documentos amarelados pelo tempo. "Encontrei isto ontem à noite", disse ele sem preâmbulos. "Estava no cofre pessoal do meu pai, junto com outras coisas que preferi não examinar quando herdei a empresa." Mariana se aproximou, seus olhos fixos na pasta que ele segurava como se fosse uma cobra venenosa. "O que é?" "Correspondências sobre o orfanato. Relatórios de segurança que nunca foram enviados às autoridades. E isto," ele retirou uma folha específica. "Um laudo técnico datado de 2 semanas antes do incêndio, alertando sobre o risco iminente de curto-circuito na fiação elétrica." O rosto de Mariana empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Ele sabia, seu pai realmente sabia. "Pior do que isso", Joaquim continuou, sua própria voz carregada de uma raiva que estava apenas começando a processar. Há uma nota manuscrita dele na margem do laudo. Dizia: "Adiar reparos até finalização do audit fiscal, dezembro 2003. Mariana tomou o documento com mãos que tremiam ligeiramente. Joaquim podia ver a dor se espalhando por seu rosto enquanto ela lia a confirmação fria e burocrática de que a morte de sua irmã e das outras crianças poderia ter sido evitada, se não fosse pela ganância desumana de um homem que nunca conheceria as consequências de suas decisões. "Carolina morreu por causa de uma auditoria fiscal", sussurrou ela, e havia uma quebra em sua voz que fez o coração de Joaquim se despedaçar. Ele se aproximou e, sem hesitar, a envolveu em seus braços. Mariana se deixou abraçar e, pela primeira vez desde que a conhecera, Joaquim a sentiu verdadeiramente vulnerável. Ela chorou em silêncio contra seu peito, não os soluços dramáticos da dor recente, mas as lágrimas contidas de um luto que havia sido forçado a amadurecer sozinho por mais de 2 décadas. "Vamos fazer algo com isso", prometeu ele, sussurrando em seus cabelos. "Vamos garantir que isso nunca mais aconteça." Mariana se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. "Como? Seu pai está morto há 5 anos. Os responsáveis locais provavelmente também. E a empresa agora é sua." "Exatamente", disse Joaquim. E havia uma determinação em sua voz que ele não sentia há anos. "A empresa é minha, e posso usá-la para fazer a diferença." Foi então que Mariana fez algo que o pegou completamente desprevenido. Ela segurou seu rosto entre as mãos e o beijou com uma paixão desesperada, como se estivesse se afogando e ele fosse seu único salvamento. O beijo era diferente do primeiro. Não havia hesitação, apenas necessidade crua e fome acumulada. Joaquim respondeu com igual intensidade, suas mãos encontrando a cintura dela e a puxando para mais perto, até que não houvesse espaço entre seus corpos. Ele podia sentir cada curva do corpo dela, pressionada contra o seu. Podia sentir seu coração batendo acelerado contra seu peito. Era como se todos os muros que ambos haviam construído estivessem desmoronando simultaneamente. "Joaquim", murmurou, ela contra seus lábios, e seu nome soou como uma oração. "Eu sei", respondeu ele, entendendo perfeitamente o que ela não conseguia verbalizar. "Eu também." Eles poderiam ter ficado assim para sempre, perdidos no território inexplorado de sua conexão, mas o som do telefone os trouxe abruptamente de volta à realidade. Joaquim atendeu com relutância, sua respiração ainda irregular. "Senhor Correia de Sá?" A voz de sua secretária soou tensa. "Tem um homem aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é sobre assuntos urgentes relacionados ao passado da empresa." Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Nome?" "Alberto Mendonça. Diz que o senhor vai querer ouvi-lo."
O nome não era familiar, mas o timing era suspeito demais para ser coincidência. Joaquim olhou para Mariana, que havia captado a tensão em sua voz. "O que foi?" perguntou ela. "Mande-o subir", disse Joaquim ao telefone, então se virou para Mariana. "Alguém quer falar sobre o passado da empresa, hoje. Isso não pode ser coincidência." "Não é", concordou Joaquim. "Alguém sabe que estamos mexendo em coisas antigas." Quando Alberto Mendonça entrou no escritório, Joaquim imediatamente não gostou do que viu. O homem tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos penteados com gel em excesso e um terno caro que não conseguia disfarçar a aura de oportunismo que emanava dele. Seus olhos pequenos e calculistas vararam a sala, registrando cada detalhe com a precisão de alguém acostumado a avaliar o valor das coisas. "Senhor Correia de Sá", disse Mendonça, estendendo uma mão que Joaquim apertou com relutância. "É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Em que posso ajudá-lo, Sr. Mendonça?" O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Na verdade, acredito que sou eu quem pode ajudá-lo, ou melhor, protegê-lo de problemas desnecessários." Joaquim manteve sua expressão neutra, mas internamente todos os alarmes estavam soando. "Que tipo de problemas?" "Bem," Mendonça se acomodou, na poltrona sem ser convidado. "Cheguei ao meu conhecimento que certas investigações sobre eventos passados podem estar sendo conduzidas. Eventos que, se mal interpretados, poderiam manchar injustamente a reputação da Corsatec." "E como chegou a esse conhecimento?" "Tenho meus contatos", disse Mendonça vagamente. "O que importa é que estou aqui para oferecer uma solução." Foi nesse momento que Mariana entrou na sala carregando uma bandeja com café. Para qualquer observador casual, ela era apenas uma funcionária servindo bebidas. Mas Joaquim notou como os olhos de Mendonça a acompanharam com um interesse que ia além do casual. "Obrigado", disse Joaquim quando Mariana colocou a xícara em sua mesa. Ela assentiu profissionalmente, mas quando seus olhos se encontraram, brevemente, ele viu o alerta silencioso ali. "Bonita funcionária", comentou Mendonça depois que Mariana saiu. "Nova na casa." "Qual é sua proposta, Sr. Mendonça?" Joaquim mudou de assunto bruscamente, não gostando nada do tom com que o homem havia falado sobre Mariana. "É simples", Mendonça abriu uma pasta que havia trazido. "Tenho aqui documentos que poderiam ser problemáticos se caíssem nas mãos erradas. Relatórios, correspondências, fotografias, coisas que ligam diretamente a Corsatec a certas irregularidades no passado." Joaquim manteve sua expressão, impassível, mas por dentro uma fúria gelada estava crescendo. "E o que quer em troca desses documentos?" 5 milhões, em espécie, transferidos para uma conta que especificarei posteriormente. "Chantagem, então." Mendonça riu, um som desagradável. "Prefiro chamar de negociação preventiva. Veja bem, Sr. Correia de Sá, não tenho nada pessoal contra você. Pelo contrário, admiro muito o que fez com a empresa. Mas certas pessoas ficaram nervosas quando souberam que documentos antigos estavam sendo revisados." "Que pessoas?" "Pessoas que também têm interesse em manter o passado enterrado. Pessoas que podem ser muito desagradáveis quando se sentem ameaçadas." A ameaça implícita era clara, e Joaquim sentiu suas mãos se fecharem em punhos sob a mesa. "E se eu me recusar?" "Bem," Mendonça se levantou, alisando o paletó. "Seria uma pena se esses documentos encontrassem seu caminho até jornalistas investigativos. Ou pior, até certos sobreviventes de tragédias passadas que ainda buscam justiça." A menção aos sobreviventes fez o sangue de Joaquim ferver. "Você está me ameaçando?" "Estou oferecendo proteção", corrigiu Mendonça. "Você tem 48 horas para decidir." "E Sr. Correia de Sá?" Ele pausou na porta. "Seria sábio não envolver terceiros nesta decisão, especialmente funcionárias que podem ter motivações pessoais relacionadas ao assunto." Depois que Mendonça saiu, Joaquim permaneceu sozinho em seu escritório por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A implicação de que Mariana poderia estar em perigo o aterrorizava mais do que qualquer ameaça à sua própria reputação ou empresa. Mariana retornou ao escritório pouco depois,
fechando a porta atrás de si. Escutei parte da conversa, admitiu ela sem rodeios. Ele sabe quem eu sou. Como é possível? Alguém deve estar nos vigiando. Talvez desde o momento em que comecei a trabalhar aqui. Mariana se aproximou da janela, observando o estacionamento lá embaixo. Há um carro preto parado na esquina há 3 dias. Pensei que fosse paranoia. Minha. Joaquim se juntou a ela na janela. Podia ver o veículo que ela mencionava, com vidros escuros que impediam a visão do interior. Maldição, em que eu te meti? Você não me meteu em nada, disse Mariana firmemente. Eu escolhi estar aqui e escolho ficar. Mariana, isso é perigoso. Se essas pessoas são capazes de chantagem, são capazes de coisas piores. Ela se virou para encará-lo e havia uma determinação feroz em seus olhos. Joaquim, passei 22 anos me preparando para este momento. Não vou recuar agora, porque alguns homens de terno acham que podem me intimidar. Mas se algo acontecer com você, nada vai acontecer comigo, interrompeu ela, colocando as mãos no peito dele. Porque você não vai me deixar enfrentar isso sozinha, certo? Joaquim a olhou por um longo momento, vendo não apenas a mulher por quem estava se apaixonando, mas a sobrevivente que havia lutado para chegar até ali, a guerreira que não conhecia o significado de desistir. Certo, disse ele finalmente, mas fazemos isso do meu jeito, sem riscos desnecessários. Qual é o plano? Joaquim voltou para sua mesa e pegou o telefone. Primeiro, vamos descobrir exatamente o que esse Mendonça tem. Segundo, vamos descobrir quem está por trás dele. E terceiro, ele discou um número que não usava há anos. Vou ligar para alguns amigos que podem nos ajudar. Que tipo de amigos? O tipo que sabe como lidar com chantagistas e ameaças, respondeu Joaquim, e havia uma dureza em sua voz que Mariana nunca havia ouvido antes. Você não é a única pessoa que guarda segredos, Mariana. A diferença é que os meus podem ser úteis agora. Enquanto Joaquim fazia suas ligações, Mariana circulou pelo escritório, estudando os objetos pessoais que ele mantinha ali. Fotos de formatura, prêmios da empresa, mas nada que revelasse o homem por trás do empresário bem-sucedido. Era como se ele tivesse deliberadamente apagado qualquer vestígio de uma vida pessoal. Joaquim, disse ela quando ele terminou de falar ao telefone. Preciso te contar uma coisa. Ele se virou para ela, e Mariana viu a preocupação imediata em seus olhos. O que é? Não vim para cá sozinha. Como assim? Mariana respirou fundo, sabendo que estava prestes a revelar um segredo que havia guardado cuidadosamente. Há outras pessoas, outros sobreviventes, e eles sabem que estou aqui. Joaquim sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quantas pessoas? 6. Todos nós perdemos familiares no incêndio e todos nós passamos anos procurando por respostas. Eles também querem vingança. Eles querem justiça, corrigiu Mariana. Há uma diferença. Mas se algo acontecer comigo, se essas pessoas acharem que podem nos silenciar com ameaças ou dinheiro, eles não vão simplesmente desistir. Joaquim processou a informação, entendendo que a situação era muito mais complexa do que havia imaginado. Não se tratava apenas de proteger Mariana, mas de lidar com um grupo de pessoas que havia dedicado suas vidas a encontrar a verdade sobre uma tragédia que sua família havia ajudado a causar. Eles confiam em você? Sim, disse Mariana, mas apenas até certo ponto. Se descobrirem que me apaixonei pelo filho do homem que causou a morte de seus entes queridos... Você se apaixonou por mim? Perguntou Joaquim, as palavras escapando antes que pudesse pará-las. Mariana o olhou com uma intensidade que o fez esquecer momentaneamente de todas as complicações ao redor deles. Não era parte do plano, admitiu ela. Mas sim, completamente, irrevogavelmente, perigosamente apaixonada. Joaquim cruzou a distância entre eles em 2 passos longos e a beijou com uma paixão que continha meses de tensão acumulada, medo pelo futuro e um amor que havia crescido em solo improvável. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu também,
disse ele contra seus lábios. E vamos resolver isso. Todos os problemas, todas as ameaças, todos os segredos. Porque não vou perder você agora que finalmente te encontrei. E os outros sobreviventes, vamos lidar com eles também, honestamente, transparentemente. Se querem justiça, vamos dar justiça a eles. Se querem que os responsáveis paguem, faremos isso acontecer. E sua empresa? Sua reputação? Joaquim olhou pela janela para a cidade que se estendia aos seus pés, depois de volta para a mulher que havia mudado tudo em sua vida. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou reputação, disse ele. Algumas coisas valem a pena lutar. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, relutantemente e apenas depois que Joaquim garantiu que seguranças discretos a acompanhariam até sua casa, Joaquim permaneceu em seu escritório planejando. Fez mais ligações, consultou advogados especializados em casos complexos e começou a estruturar um plano que pudesse proteger Mariana, satisfazer os outros sobreviventes e ainda neutralizar as ameaças de Mendonça. Mas por volta das 2 da manhã, quando finalmente decidiu ir dormir, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma foto havia sido deslizada por baixo da porta de seu escritório. Era uma imagem de Mariana saindo de sua casa naquela manhã, mas havia um círculo vermelho ao redor de sua figura e uma mensagem rabiscada no verso. 48 horas, não teste nossa paciência. Joaquim segurou a foto com mãos que tremiam de raiva, entendendo que a guerra havia oficialmente começado. Quem quer que estivesse por trás de Mendonça não estava brincando, e Mariana estava diretamente em sua mira. Pegou o telefone novamente e fez uma ligação que selaria o destino de todos os envolvidos. É Joaquim, disse quando a linha foi atendida. Aceito sua oferta, mas desta vez fazemos do nosso jeito, e desta vez nós ganhamos. A voz do outro lado da linha riu baixinho. Pensei que nunca me pediria ajuda, primo, mas melhor tarde do que nunca. Joaquim sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso que não chegava aos olhos. Havia mais de uma maneira de jogar o jogo da chantagem, e ele estava prestes a ensinar a alguns homens muito perigosos que subestimaram completamente tanto ele quanto a mulher que amava. A guerra pelo passado estava apenas começando, mas Joaquim Correia de Sá não planejava ser uma vítima. Ele planejava ser o vencedor. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e carregada, como se até o clima pressentisse a tempestade que estava por vir. Joaquim havia passado a noite em claro, alternando entre ligações estratégicas e o planejamento, meticuloso do que seria o dia mais importante de sua vida. Quando Mariana chegou à mansão, às 7 da manhã, como sempre, encontrou-o na sala principal, impecavelmente vestido, mas com olhos que denunciavam a falta de sono. Dormiu alguma coisa? Te perguntou ela, aproximando-se com a naturalidade de quem já havia quebrado todas as barreiras formais entre eles. Dormir é supérfluo quando se está planejando uma guerra, respondeu Joaquim, puxando-a para um abraço que durou mais tempo do que deveria, considerando que outros funcionários poderiam vê-los. Mas ele não se importava mais. Depois de décadas escondendo quem realmente era, a opinião alheia havia se tornado irrelevante. Que tipo de guerra? O tipo que se vence, com inteligência, recursos e aliados que nossos inimigos não sabem que temos. Joaquim a conduziu até a janela, onde podiam ver o mesmo carro preto estacionado na esquina. Eles nos subestimaram, Mariana. Acham que somos apenas um empresário rico e uma faxineira em busca de vingança. E não somos. Joaquim sorriu. Que havia algo predatório naquele sorriso que ela nunca havia visto antes. Você é muito mais do que uma faxineira, e eu sou muito mais do que apenas um empresário. Antes que Mariana pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de vários carros subindo a estrada particular da mansão chamou a atenção de ambos. Pela janela, viram uma pequena caravana se aproximando. 3 carros escuros, mas elegantes, que definitivamente não pertenciam a visitantes comuns. Seus aliados? Perguntou Mariana. Alguns deles, confirmou Joaquim. Os outros chegam mais tarde. O primeiro a sair do carro principal
foi um homem que fez Mariana prender a respiração. Alto, moreno, com traços que lembravam vagamente os de Joaquim, mas com uma intensidade nos olhos que sugeria alguém acostumado a operar nas sombras. Usava um terno escuro sob medida, mas havia algo em sua postura que gritava perigo para qualquer pessoa minimamente observadora. Meu primo, explicou Joaquim, notando a expressão de Mariana. Rafael Correia de Sá. Ele trabalha para, digamos, agências governamentais que preferem manter um perfil baixo. Agências governamentais? Inteligência, operações especiais, o tipo de trabalho que não aparece em currículos oficiais. Joaquim pegou a mão dela, notando como havia esfriado. Confie em mim, Mariana. Ele está do nosso lado. Quando Rafael entrou na sala, trouxe consigo uma presença que preenchia o ambiente. Cumprimentou Joaquim com um abraço rápido, mas seus olhos se fixaram imediatamente em Mariana, com uma intensidade analítica que a fez se sentir como se estivesse sendo escaneada por um equipamento sofisticado. Então, esta é a famosa Mariana Cruz, disse Rafael, e sua voz era grave, modulada. A mulher que conseguiu fazer meu primo sair da toca depois de anos. E você é o primo misterioso que resolve problemas que não existem oficialmente, retrucou Mariana, erguendo o queixo. Não seria intimidada, não importava quão perigoso aquele homem parecesse. Rafael riu, um som genuinamente divertido. Gosto dela, disse para Joaquim. Tem fibra. Tem muito mais do que isso, respondeu Joaquim, orgulho evidente em sua voz. Ela é a razão pela qual finalmente decidi enfrentar o passado em vez de fugir dele. Bom, Rafael se acomodou em uma poltrona, mas sua postura permanecia alerta. Porque o passado decidiu que é hora de um acerto de contas. Meus contatos confirmaram que Alberto Mendonça é apenas a ponta do iceberg. Há pessoas muito poderosas envolvidas nesta história, pessoas que têm muito a perder se a verdade sobre o orfanato vier à tona. Quem? Perguntou. Mariana sentando-se ao lado de Joaquim. Ex-políticos, empresários influentes. Alguns juízes que ajudaram a arquivar a investigação na época. Rafael abriu uma pasta que havia trazido. O esquema era maior do que vocês imaginavam. O orfanato era apenas um dos pontos de uma rede de lavagem de dinheiro que se estendia por todo o Nordeste. Joaquim sentiu o peso da revelação como um soco no estômago. Seu pai era um peixe pequeno no esquema geral, disse Rafael, mas estava no lugar errado, na hora errada, com documentos demais que podiam comprometer pessoas importantes. Por isso, a pressão para abafar o caso foi tão intensa. E agora essas pessoas sabem que estamos investigando, disse Mariana. Sabem, e estão dispostas a ir longe para nos parar. Rafael mostrou algumas fotos da pasta. Reconhece algum destes homens? Mariana examinou as imagens e sentiu seu sangue gelar. Este, disse ela, apontando para uma foto. Ele estava no orfanato no dia seguinte ao incêndio. Disse que era do governo estadual. Marcelo Vasconcelos, identificou Rafael. Na época secretário de Assistência Social. Hoje deputado federal. E este, ele apontou outra foto, é quem realmente está bancando a operação de Mendonça. A foto mostrava um homem de cerca de 60 anos, cabelos brancos, olhos frios como gelo. Havia algo nele que irradiava poder e crueldade em medidas iguais. Coronel Augusto Ferreira, disse Rafael. Aposentado, mas ainda com conexões militares. Ele que coordenava a segurança dos esquemas na época. Um homem muito perigoso. O que querem exatamente? Perguntou Joaquim. Silêncio total. Os documentos que vocês encontraram destruídos e Mariana fora de circulação, de preferência permanentemente. A ameaça implícita fez Joaquim se levantar abruptamente, uma fúria controlada irradiando de cada músculo de seu corpo. Sobre o meu cadáver. Não vai ser necessário, disse Rafael calmamente, porque vamos chegar neles primeiro. Foi nesse momento que o telefone de Mariana tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu. É um número que não conheço. Atenda, disse Rafael, e coloque no viva voz. Mariana atendeu com mãos ligeiramente trêmulas. Alô? Mariana Cruz?
A voz era masculina, áspera, com sotaque nordestino. Sim. Meu nome é João Silva, sobrevivente do orfanato São Miguel. Estou aqui em São Paulo com os outros. Precisamos conversar. Mariana olhou para Joaquim, que assentiu. Onde estão? Em um hotel no centro. Mas não é seguro falar por telefone. Podem nos encontrar na Igreja do Rosário, na Liberdade, em 2 horas? Estaremos lá, prometeu Mariana. Depois que desligou, Rafael se levantou. Perfeito. É hora de juntar todas as peças do quebra-cabeças. 2 horas depois, Joaquim e Mariana entraram na Igreja do Rosário, acompanhados discretamente pelos homens de Rafael, que se posicionaram estrategicamente ao redor do local. A igreja estava quase vazia, com apenas algumas pessoas rezando nos bancos da frente. No fundo da nave, um grupo de 6 pessoas os esperava. Mariana os reconheceu imediatamente, mesmo depois de mais de 2 décadas. Eram faces marcadas pelo tempo e pelo sofrimento, mas ainda carregavam a mesma determinação que ela lembrava da infância. João Silva se levantou primeiro. Era um homem de aparência simples, cabelos grisalhos, mas com olhos que brilhavam com inteligência aguda. Mariana, disse ele, e havia carinho genuíno em sua voz. Você cresceu e se tornou exatamente quem esperávamos que se tornasse. Mariana se aproximou e o abraçou, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. João, como encontraram vocês? Nunca paramos de procurar uns pelos outros, disse uma mulher que Joaquim reconheceu como sendo alguns anos mais nova que Mariana. E nunca paramos de procurar pela verdade. Este é Joaquim Correia de Sá, apresentou Mariana, e Joaquim pôde sentir a tensão imediata que se instalou no grupo. O filho do homem que matou nossas famílias, disse João, mas havia mais curiosidade do que hostilidade em sua voz. Sim, admitiu Joaquim dando um passo à frente, e alguém que passou a vida inteira tentando escapar das sombras deixadas por seu pai. Até Mariana me ensinar que algumas sombras só podem ser enfrentadas, nunca evitadas. E o que pretende fazer para enfrentá-las? Perguntou uma mulher mais velha, que Mariana apresentou como Carmen. Joaquim respirou fundo. Primeiro, quero pedir desculpas. Sei que as palavras não trazem de volta os que perdemos, mas preciso que saibam que sinto muito, muito mesmo. Desculpas não pagam por 22 anos de injustiça, disse um homem jovem, claramente mais hostil que os outros. Não, concordou Joaquim, mas ações talvez possam. Por isso trouxe isto. Ele retirou de sua pasta uma série de documentos. Contratos para a construção de um memorial no local onde ficava o orfanato, fundação de uma ONG para a proteção de crianças carentes. E isto, ele mostrou outro papel, a transferência de 50 milhões de reais para um fundo que será administrado por vocês para garantir que nunca mais uma tragédia como aquela aconteça por negligência ou ganância. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os sobreviventes se entreolharam claramente, não esperando aquela proposta. É culpa ou sinceridade? Se perguntou Carmen. As duas, admitiu Joaquim, mas principalmente amor. Amor? Joaquim olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Amor por esta mulher, que me ensinou que não posso ser responsável pelos crimes de meu pai, mas sou responsável por escolher quem vou ser a partir de agora. Foi João quem quebrou o silêncio. E os verdadeiros culpados, os que ainda estão vivos e livres? Ah, Joaquim sorriu, e havia algo feroz naquele sorriso. Eles vão pagar, hoje mesmo. Como se tivesse sido um sinal, o telefone de Joaquim tocou. Era Rafael. Está feito, disse a voz do primo. Mendonça foi preso há 1 hora, junto com documentos que ligam diretamente o deputado Vasconcelos e o coronel Ferreira ao esquema. A Polícia Federal está fazendo buscas simultâneas em 12 cidades. Vai ser o escândalo do ano. Joaquim desligou e se virou para o grupo. A justiça que vocês procuravam está sendo feita agora. Os responsáveis vão pagar, todos eles. Como? Perguntou Mariana impressionada. Meu primo Rafael trabalha para um departamento que se especializou em caçar corrupção institucional. Levamos semanas para construir um caso sólido, mas quando soubemos que vocês estavam sendo ameaçados, decidimos acelerar o processo.
Semanas? Mariana o olhou com surpresa. Mas você só descobriu sobre mim há poucos dias. Joaquim teve a decência de parecer constrangido. Na verdade, eu sabia quem você era desde o primeiro dia que chegou aqui. O silêncio foi ensurdecedor. Como? Perguntou Mariana, sua voz perigosamente baixa. Mandei investigá-la quando se candidatou para a vaga. É procedimento padrão. Quando descobri sua identidade real, pensei em dispensá-la imediatamente. Joaquim se aproximou dela, ignorando os olhares do grupo. Mas então você entrou na minha vida e, pela primeira vez em anos, senti que havia uma razão para acordar de manhã. Você mentiu para mim, disse Mariana, e havia dor em sua voz. Menti sobre saber quem você era, mas nunca menti sobre meus sentimentos. Nunca menti sobre querer ajudar. E nunca menti sobre me apaixonar por você. Mariana o olhou por um longo momento, processando a revelação. Por que não me contou antes? Porque tinha medo de que você fosse embora antes que eu pudesse provar que não sou como meu pai. Antes que eu pudesse mostrar que você me fez querer ser um homem melhor. E agora? Perguntou João, observando a interação entre eles. O que acontece agora? Agora, disse Joaquim sem tirar os olhos de Mariana. Depende dela, se conseguir me perdoar por não ter sido completamente honesto desde o início. Mariana estudou seu rosto, vendo ali a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, o medo genuíno de perdê-la, o amor que ele não conseguia esconder. Joaquim, disse ela finalmente, você é um idiota. Ele fechou os olhos, preparando-se para a rejeição. Mas continuou Mariana, colocando as mãos no rosto dele. É meu idiota. E se conseguiu orquestrar tudo isso para proteger não apenas a mim, mas a todos nós, então talvez você realmente seja o homem que pensei que fosse. Quando se beijaram ali no fundo da igreja, com os outros sobreviventes observando, foi como se décadas de dor e raiva finalmente encontrassem seu lugar no mundo. Não era um final, mas um começo. Carmen foi a primeira a quebrar o momento solene com uma risada. Bem, pelo menos sabemos que Carolina teria gostado dele. Como sabe? Perguntou Mariana, se afastando ligeiramente de Joaquim. Porque ela sempre disse que você merecia alguém que a amasse o suficiente para mover montanhas. E pelo que vejo, este aqui acabou de mover algumas montanhas bem grandes. 3 meses depois, Mariana estava na varanda da mansão Correia de Sá, observando o movimento na cidade lá embaixo. O escândalo havia balançado o país inteiro. Deputados haviam renunciado, empresários estavam presos e uma investigação ampla sobre corrupção em fundações beneficentes havia sido aberta. Joaquim se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços e apoiando o queixo em seu ombro. Arrependida? Perguntou ele. De qual parte? De ter me apaixonado por você? De ter colocado nossa vida em risco? Ou de ter concordado em me casar com você na frente de toda a mídia nacional? Qualquer uma delas. Mariana se virou em seus braços, admirando o anel de noivado que brilhava em seu dedo. Nem um pouco, embora ainda ache que uma cerimônia simples teria sido suficiente. Nada é simples quando se trata de você, Mariana Cruz, disse Joaquim, beijando-a suavemente. Além disso, o país inteiro quis ver o final da história. Seria cruel negar a eles. Era verdade. A história do bilionário que se apaixonou pela sobrevivente do orfanato havia capturado a imaginação nacional. Quando anunciaram o noivado, os jornais chamaram de o romance do século. Quando revelaram que a cerimônia seria realizada no Mil-Miosmoas, local onde o orfanato havia existido, agora transformado em um memorial e centro de educação infantil, toda a mídia quis cobrir. João ligou hoje, disse Mariana. O centro já atendeu 500 crianças nos primeiros 3 meses. E Carmen? Ela disse que a ONG já impediu o fechamento de 12 instituições que estavam em situação de risco. Mariana sorriu. Acho que Carolina estaria orgulhosa. Tenho certeza de que estaria, concordou Joaquim. Assim como tenho certeza de que ela aprovaria nossa decisão de adotar. Ainda não podemos ter certeza se eu não posso engravidar naturalmente, lembrou Mariana. Não importa, disse Joaquim firmemente.
Há tantas crianças precisando de amor, de uma família. E depois de tudo que passamos, sei que seremos bons pais. Mariana se aconchegou mais em seus braços, sentindo uma paz que nunca pensara ser possível. Sabe o que é engraçado? O quê? Passei 22 anos planejando este momento, planejando o que diria para você, como conseguiria justiça, como faria você pagar pelos crimes de seu pai. Ela riu baixinho. Nunca planejei me apaixonar, nunca planejei que você se tornaria a melhor parte da minha vida. E eu passei 42 anos construindo muros para manter todo mundo afastado, respondeu Joaquim. Nunca planejei que alguém seria corajoso o suficiente para derrubá-los. Eles permaneceram assim por um longo tempo, observando a cidade que se estendia aos seus pés, mas vendo também o futuro que construiriam juntos, um futuro construído sobre as ruínas do passado, mas voltado firmemente para frente. Joaquim, disse Mariana eventualmente. Sim? Quantos idiomas você fala agora? Ele riu, lembrando-se da primeira conversa séria que haviam tido. 5. Por quê? Porque vou ensinar português para as crianças do centro. E você vai ensinar inglês e tecnologia. E talvez seja a hora de aprendermos outros idiomas juntos. Que tal francês? Para a lua de mel em Paris, que você ainda não me deixou planejar adequadamente. Que tal mandarim, para quando expandirmos o projeto para outros países? Joaquim a olhou com admiração renovada. Mulher ambiciosa. Aprendi com o melhor, retrucou Mariana beijando-o novamente. Quando se separaram, o sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Era um final perfeito para um dia que havia começado com tantas incertezas e terminava com tantas promessas. Pronta para jantar? Perguntou Joaquim. Sempre, respondeu Mariana. Mas desta vez eu cozinho. Posso ajudar? Pode, disse ela, pegando sua mão e o conduzindo para dentro da casa que agora era tanto dele quanto dela, mas nada de dar ordens na minha cozinha. Sua cozinha? Nossa cozinha, corrigiu ela sorrindo. Nossa casa, nossa vida. Nossa família, acrescentou Joaquim, e havia uma promessa infinita nessas duas palavras. Enquanto caminhavam juntos para a cozinha, passando pelos cômodos da mansão que havia sido um mausoléu de memórias solitárias e agora pulsava com vida e amor, Mariana pensou em Carolina, em todas as crianças que haviam perdido e em todas as que seriam salvas por causa da jornada que haviam percorrido. Algumas vezes a justiça vinha de formas inesperadas, algumas vezes o amor crescia no solo mais improvável, e algumas vezes as pessoas que começavam como inimigos terminavam como almas gêmeas. Esta era uma daquelas vezes. E quando Joaquim Correia de Sá e Mariana Cruz se casaram, 3 meses depois, em uma cerimônia que foi transmitida para todo o país, não estavam apenas celebrando seu amor, estavam celebrando a vitória da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a corrupção e da esperança sobre o desespero. Era, como todos os grandes romances, uma história sobre segundas chances.